Edsel, como vai? Quanto tempo? Saudades, meu amigo. Tudo jóia? Espero que seja tudo bem aí. Vamos começar já. O sol tá chegando. Querida Raquel, como está? Saudades. Tudo bem com você, Valentina? Aí, legal. E professora Mauri. Então vamos lá. Raul Sartini, nosso amigo também. Muito bom. Vamos lá. Me escuta bem, Mauri? Sim. Legal. Então, o objetivo dessa live é nós discutirmos e debatermos a questão da educação, né? Principalmente aqui, trazendo aí um pouco da realidade de Piracicaba, mas que é uma realidade nacional praticamente. E mostrar, porque eu conversei com você, eu conheço bastante aí da realidade, né? A gente faz os eventos, o Dia Municipal da Lembrança, fizemos no SESI, fizemos na Abigail Grilo, fizemos lá na outra escola, não me lembro, e é uma realidade bastante distinta das escolas particulares, né? São realidades bastante distintas, são estruturas, são expectativas, infraestrutura e tudo mais. Então, e o Fernando, eu conheço que é um amigo e um profissional que está sempre assim com a tecnologia de ponta, usando a tecnologia de ponta para as pessoas venderem mais, para as escolas poderem trazer o que há de melhor para as escolas, né, como forma de ensino, usando a tecnologia. Então, ali, ele é um expert em realidade aumentada, inteligência artificial, Big Data, e ele vai falar muito bem sobre isso. Eu queria dar alguns dados que eu andei pesquisando aqui, que eu achei bastante interessante, que hoje nós temos 2,2 milhões de professores dando aula na educação básica, tá? Em todo o Brasil. E 80% desses docentes são do sexo feminino e mais da metade possui acima, né, estão aí acima de 40 anos de idade ou mais. Então, esse é um perfil, tá, interessante. Por quê? Porque nós estamos, quando a gente fala de tecnologia hoje, e aí tanto faz sendo da área pública ou privada, nós temos professores do século XX, tá, dando aula para alunos do século XXI. E a gente sabe que esses alunos têm uma característica hoje muito diferente. Parece que eles vêm com outro chip já, né? Eles têm aí muitos incentivos. É uma outra... É um desafio muito grande, que é uma outra forma deles enxergarem a vida. A tecnologia já faz, lógico, para quem tem acesso, mas na devida proporção, a tecnologia faz parte da vida de muitos deles, né? Alguns mais cedo, outros mais tarde. Então, nós temos aí uma mudança constante hoje, tanto para professores como para alunos, tá? Estamos em uma grande transformação, e que as escolas hoje devem ser repensadas, principalmente pelos professores, né? E não ficar dependendo, né? Ou quem vai fazer esse papel esperando que seja o Estado. São os próprios professores. E mesmo utilizando a tecnologia ou não, o papel do professor é fundamental. Porque se você parar para pensar, vamos utilizar a tecnologia, vamos usar o EAD, que é o ensino à distância. Esse conteúdo são os professores, só que eles têm que ser treinados para preparar esse conteúdo de acordo com a ferramenta, que é diferente da abordagem presencial em sala de aula. Tem um outro dado aqui interessante também,
que hoje são 184 mil, mais de 184 mil escolas no Brasil, tá? Sendo que 2/3 dessas escolas são de responsabilidade municipal. Tá? No ensino fundamental hoje, nós temos em torno de mais de 48 milhões de alunos matriculados e 13,9% em período integral. Um outro dado interessante aqui também, só para a gente ter uma ideia dessa dimensão, né? mais de 73%, isso são dados de 2017 que eu tenho, 73% das escolas são públicas e 26,5% são privadas. E aí nós temos até eu publiquei ontem aqui no meu Facebook, que muitas dessas escolas particulares, né, pequenas ou médias, né, ou seja, em torno de 200 alunos, de falirem em razão e consequência da pandemia, porque estão tendo uma grande inadimplência. Então, nós temos aí um universo bastante desafiador, algo que já vinha antes e algumas outras coisas que estão acontecendo em função desse momento que nós estamos vivenciando. Então, isso é só uma breve introdução, tá? Dá uma ideia dessa dimensão, e que aqui é a colocação, né? A apresentação de alguns extremos. De um lado, a tecnologia, e ali o Fernando vai falar da University 42, tá? Que vocês vão entender o que é isso, por exemplo, que está acontecendo, que tem aqui em São Paulo, tá? E vamos entender aí também um pouco da realidade, onde o professor Amaury tem um contato diário ali com alunos que muitas vezes vêm para a escola simplesmente para se alimentar, para ter ali um acolhimento afetivo, porque o ambiente familiar, o ambiente doméstico, né? Não vou nem falar familiar, mas o ambiente doméstico não é um ambiente tão saudável. E ali na escola ele tem a oportunidade de receber carinho, amor, ele tem alimentação, troca com os outros colegas, ele tem orientação dos professores, que acabam sendo, muitas vezes, acabam ocupando esse papel dos pais, né? Como mentores, né? Então, deixo a bola para você, professora Amaury, para fazer as suas colocações, e aí depois a gente abre para o Fernando também mostrar uma outra realidade, que é a realidade extrema também, principalmente utilizando a tecnologia. Ele vai falar dos projetos também que ele está envolvido. Por favor, pode se apresentar também, aonde você está dando aula, tal. Só peço que a gente seja bem objetivo para a gente poder conseguir abordar diversos assuntos, temas, e também abrir aí para perguntas. Ok, então, olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande falar com vocês, toda a comunidade, principalmente os colegas professores, coordenadores, dirigentes, estudantes, pais de alunos, né, que estão nos acompanhando. Obrigado por vocês estarem aí compartilhando conosco. E eu gostaria também muito de agradecer ao Daniel. Daniel, um prazer muito grande estar com você, participando da sua live. Muito grato mesmo pelo convite. Eu e o Daniel, nós temos a lembrança, né, um dia reservado a homenagens às vítimas do Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Bem, esse tema que nós estamos tratando hoje é um tema assim muito presente, talvez o maior deles, que é o momento aqui da pandemia e a questão da escola. A escola, como que a escola está enfrentando
né, esse problema. Como que a escola está sobrevivendo? É claro que não a escola física, claro, porque está fechada, as escolas estão fechadas para os alunos, mas como que os professores estão se comunicando? Os alunos estão fazendo atividades, né, então é mais ou menos isso. E as transformações que é inevitável em uma sociedade quando de uma tragédia como essas, né, uma pandemia, uma guerra. Então, é disso que nós vamos tratar. Eu sou professor de História, Filosofia, ministro aula na escola pública, hoje só estou na escola pública, na escola estadual, professor Abigail de Azevedo Grilo. De passagem, quero mandar um abraço aos professores, aos coordenadores e a diretora pelo incentivo também. E pelas sugestões, né, pelas sugestões que me mandaram. Então, hoje eu só ministro aula nessa escola porque a escola Abigail Azevedo Grilo esse ano se tornou uma PEI, faz parte do projeto de escola de período integral. Uma novidade também no estado, algumas escolas já tinham, né, alguns anos para o Grilo, esse ano aqui é novidade. Bom, Daniel, eu gostaria assim de começar a minha fala sobre isso, passando rapidinho, né, ou passando bem rápido, porque o nosso tempo é curto. A nossa escola, o projeto de nossa escola, ele se firmou, se fixou no século XIX, né? Onde as escolas ainda é assim, as carteiras enfileiradas, muito disciplinada, muito fila, como disse o Leandro Carnal ontem, né, que vocês conhecem, historiador, filósofo, referência no Brasil na educação, teve uma palestra com ele, né, tivemos os professores no Centro de Mídias de São Paulo. Então, ele disse, e frisou bem e acertadamente, que as nossas escolas foram preparadas para formar o aluno, não formar cidadão, mas para formar trabalhadores. Trabalhadores para a indústria e soldados para o exército. Ela não tinha essa função ou essa visão de formar cidadão, uma pessoa, um indivíduo formado para o mundo, não apenas para o mundo de trabalho, que é claro, é a missão da escola e uma das mais importantes hoje, formar o cidadão para o mercado de trabalho, lógico, mas também, concomitante, a formação política, social, cultural desse jovem, que hoje, né, está na escola. Futuramente estará aí na sociedade, exercendo sua profissão, criando família, sendo pai de família. Então, a escola tem também esse papel que nós não podemos esquecer, o papel social da escola, a formação do cidadão, o cidadão político, o cidadão que sabe dialogar, o cidadão respeitador. Então, olha, só para citar o exemplo, como a gente estava falando de história, e também, isso daí não é um pensamento meu, isso daí é quase que unânime entre historiadores, né, que nós analisamos certos processos históricos, certos momentos históricos, e nós vemos as transformações que acontecem depois de uma tragédia. Por exemplo, a peste negra, né, no século XIII, e que foi muito, muito pior do que essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Logo após a peste negra, veio o Renascimento, que foi o maior movimento artístico, cultural, político da história da humanidade, né, que nós estudamos até hoje. Né? Nós tivemos, depois da gripe espanhola, que também foi outra, né, pandemia bem pior que essa, também nós tivemos depois dela um desenvolvimento tecnológico muito grande. Pós Segunda Guerra, olha a mudança, as transformações no mundo quando termina a Segunda Guerra. Na verdade, que a humanidade sai destruída, principalmente a Europa, né, aos pedaços, destruída, sem emprego, fome, miséria, doenças. E, de repente, é claro que teve uma política do Estado, né, o welfare state, a política do bem-estar social, bilhões de dólares
foram investidos na Europa, principalmente pelos Estados Unidos, que estava aparecendo como a grande potência mundial do pós-guerra, né? Reconstruiu a Europa em questão de poucos anos, né? E a Europa, né, retomou seu caminho de desenvolvimento, né? Então, eu acredito, Daniel, e todos aqueles que estão nos assistindo, nós estamos passando por esse período difícil, né, que nos pegou quase que de surpresa, todo mundo tentando se virar de alguma forma, mas a nossa mensagem de esperança e de visão é que realmente, depois disso daqui, nós teremos um avanço tecnológico, sim, mas principalmente solidário, tá? Porque hoje nós não temos contato muito com as pessoas lá fora, mas nós vemos nas redes sociais, né, campanha de agasalho, campanha de alimentos, uma infinidade de campanhas de ajuda, além das palavras também, é claro, né? As pessoas não vivem só de comida, né? Mas também de palavra, de incentivo, né? Olha o que nós vemos nas redes sociais. Você falou assim da questão da informática, né? Da tecnologia da informação. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo com uma outra pessoa referente, de referência na história, na filosofia, na educação brasileira, que foi o Mário Sérgio Cortella, que é o Mário Sérgio Cortella, que os professores aí conhecem muito bem. Então, ele disse o seguinte, que eu achei interessante, que nós, principalmente os professores, mas todas as pessoas, de maneira geral, elas tem pessoas que têm ele disse assim, essa palavra informatofobia, né, que é o medo da informática, né, phobos, do grego medo. Né, para ela, tudo, tecnologia é um pecado, né? Ver um aluno com o celular, não, né? Então, se está conversando no celular, nossa, a máquina ficou mais importante que o homem, né? Tem aquele discurso, né, saudosista. Mas tem aqueles matolatria, né? Latrias do grego, adoração, né? Idolatria. Tem gente que não vive, parece que não respira sem ter um aparelho, né? Aliás, viu, parênteses, Amaury, naquela pirâmide de Maslow, onde na base da pirâmide nós temos as necessidades, né? As primeiras necessidades, as necessidades primárias, hoje já faz parte ali também, uma delas a internet, né? A internet entra junto ali com uma necessidade essencial, porque a pessoa sem internet hoje ela fica perdida. Não, isso é verdade, né? Sim, isso é verdade. Mas nós temos que ter aquele meio termo, né? Usar ali a filosofia aristotélica, né, de Aristóteles, que é a filosofia do meio termo, né? Nós não podemos ser tão radicais, né? Ou não usar de vez, ou, né, viver, porque senão daí a gente se viver na informática, aí nós vamos ser o que? Eu robô, né? Que tudo tem que ser tecnológico. Não é bem assim, né? Bom, Daniel, eu gostaria também, já que nós estamos falando em transformação, a questão como que as pessoas estão se virando, né? Esse é o termo, se virando, né? Você vê os restaurantes, não, vai fechar restaurante. Você quer falar? Eu queria só te complementar para esse autoquestionamento que você está fazendo aí. Eu queria saber também do seguinte, como que estão os alunos? O que os alunos estão sentindo? Quais as expectativas deles? Eu sei que você, mesmo sem dar aula, você ainda mantém contato quase que diário com muitos deles, né? Eu queria ouvir como que estão os alunos, como que estão os professores também, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Mas, assim, eu queria também, Amaury, se você pudesse expor, que você é uma fonte muito importante. Você é como se fosse um hub, sabe? Aquele centralizador, a pessoa que centraliza. Você tem tanto contato com os professores, os diretores, os alunos, ex-alunos, tudo mais. Como que eles estão? Qual que é o sentimento hoje dos professores, dos alunos para esse momento atual? E como que está a visão deles, o sentimento deles para esse período de transformação? Vamos deixar de lado esse período que começou agora da pandemia,
mas vamos considerar aí de 2 anos para cá e para os próximos 2 anos para frente. Como que está a visão, né, de alunos e professores em relação a tudo isso? Tá, em relação, você diz em relação à pandemia. A pandemia, É e vamos deixar a pandemia de lado também, porque independente da e a pandemia, a gente já tecnologia? estava num momento de transformação, Ah, né, tá. Sim. digital, Tecnológica. Sim. tecnológica, e agora vem Sim. ainda mais todas essas questões Sim. relacionadas ao quê? Ao espírito Sim. colaborativo, à solidariedade, Sim. à generosidade e tudo mais. Sim. Tá. Daniel, como você falou no começo da nossa conversa, nós costumamos visualizar a escola como uma só, uma escola, tá? Nós muitas vezes esquecemos, você não esqueceu, lembrou bem, mas existem diferentes escolas. Por que eu digo isso? Por conta da desigualdade social. Sim. Uma coisa é você analisar, por exemplo, uma escola de ponta em Piracicaba, no Brasil, tá? Uma escola particular, de ensino integral, onde você tem todo o aparato tecnológico, né? Você tem toda uma infraestrutura, tudo funciona, né? Um espaço maravilhoso. E outra escola é aquela a escola pública da periferia, né? Então, você vê que são espaços diferentes. Bom, então eu vou falar do meu espaço, do espaço onde hoje, né, eu dou aula. Já dei aula também em escolas, em outras instituições. Bom, a escola onde eu trabalho é uma escola que de um bairro, um bairro, mas é um bairro de uma Oi, Mauri, travou a conexão. Tá vendo, Daniel? Posso falar? Agora voltou. Agora voltou. Deu uma Sim, travada, agora tá. voltou. Tá. Vamos lá. Então, onde existe falta de computadores, existe falta de material básico, existe falta até escolas de material, já passamos por falta de material de higiene pessoal, você está entendendo? Então, tem essa dificuldade. Bom, então é outro espaço. Quanto à tecnologia, nós temos muito problema. Quem é professor da escola pública sabe do que eu estou falando, né? Computador que não funciona, chove na escola, molha os aparelhos, é uma infinidade. Se você programa a aula e de repente inunda a escola, falta energia, queima, é complicado, é muito complicado. E a gente tem que enfrentar é um desafio, né? É um desafio muito grande para os professores de escola pública. Eu vou dizer uma coisa aqui, que não me confunda com política partidária, nada, mas eu estou vendo um empenho muito grande desse governo daqui do estado de São Paulo, porque as escolas públicas, né, são do estado, nas tecnologias. Nós estamos precisando muito, estamos muito carentes lá. Mas o governo do estado tem investido em mídias, em aplicativos. Eu mesmo, né, que não sou assim um ser tão tecnológico, né, não sou do século 21, eu nasci no século 20, né? A nossa grande formação, né, da época tecnológica era a escola de datilografia, né? Sim. Então, como eu falei para vocês, né, da escola de datilografia, que era... Então, hoje eu tenho muita dificuldade também, mas a gente vai tentando se adaptar. Então, o governo tem uma plataforma, tem um aplicativo lá que é o Teams, que a gente faz as reuniões, né? A gente faz as reuniões à distância. Tem o Central de Mídias de São Paulo, CMSP, Central de Mídias, em que também existem aulas, não sei se vocês sabem, nós estamos tendo aula, sim, viu? Os pais que estão aí me ouvindo, seu filho falar que não está tendo aula, puxa a orelha dele lá. Tem muita aula. Tem mais aula do que no período que estava a aula na escola física, viu? Muitas atividades.
Então, tem sim, o retorno é baixo, Daniel. Infelizmente, o retorno nos desapontou um pouco. Talvez, bom, nós temos que ver também pela dificuldade que esse aluno precisa. Às vezes a gente vê na TV, Daniel, se eu estiver falando muito, dá um stop aí. Estou controlando a palavra também, aqui tá? porque a gente precisa ouvir o tempo aí também. Isso, Então, só para falar uma coisa, que às vezes a gente vê na TV que o aluno tem que pegar seu cantinho, sentar no seu quarto, de frente do seu computador, fechadinho para estudar, né? Mas está vendo o quê? Que escola que eles estão vendo? Que aluno que eles estão vendo? Eles estão vendo esse aluno de periferia, esse aluno de uma escola, né, carente, que mora numa comunidade carente, que às vezes o quarto mora a família, né? Não tem acesso, não tem computador. Então, nós temos que ver isso daí, nós temos que ter um olhar diferenciado para isso, entendeu? Entender essa desigualdade. Ele não tem ele não tem estrutura e não tem um ambiente também, né, não Maurício? tem um Porque, ambiente. assim, eu estou tendo uma experiência agora com a minha filha de 7 anos, que está tendo aulas diárias. São aulas gravadas, mas que depende o quê? Tudo bem, ela é uma criança ainda, mas mesmo um adolescente, uma dificuldade muito grande na concentração. Então, a gente tem que preparar o ambiente, tem que ter a estrutura, um computador só para ela, tem que ter uma boa conexão. Na realidade, o dela são vídeos gravados, não são aulas online, mas o quanto que é difícil. Eu imagino o seguinte, já é difícil você manter o foco de um aluno dentro de uma sala de aula presencialmente. Sim. No ambiente online, porque assim, não tem ninguém te cobrando ali, você tem que ter muita autodisciplina, né? Você tem que ser muito focado, né? Porque às vezes você está dando uma aula, o aluno simplesmente deixa ali a imagem parada, você não sabe se ele está assistindo. Está assistindo, não. Ou não, né? Sim. Mas pode concluir, por favor. Daniel, o que foi que nós comentamos hoje, numa das nossas reuniões, é também que aqui, ó, o Pedro Caldari, ele mandou uma mensagem assim: excesso de informação está levando à desinformação, né? Também. Aquela enxurrada, né? Aquela enxurrada de informações que parece que a gente tem que absorver tudo, senão nós estamos fora do planeta, né? Então, nós tivemos foi uma orientação de uma nossa coordenadora, tomar cuidado também com o envio de atividades. Porque para você mandar atividades online é fácil, né? Eu pego, copio, colo um texto da internet de 200 páginas, dou um clique e mando para o aluno se virar. Então, inclusive foi também a conversa hoje, por coincidência do próprio Cortella, ele disse assim, ó, cuidado para mandar os textos, né? Ontem o Karnal também falou, não mandar aqueles textos longos, mandar um texto objetivo, simples, que o aluno não se... Possa dispersar. Enjoe, possa dispersar, como você falou, né? Então, nós temos que ter... Você vê as transformações que nós estamos passando, como que são os cuidados que a gente tem que ter com essas tecnologias. Sim. O professor, qual que é o sentimento hoje dos alunos? Qual que está sendo o sentimento deles em relação a querer voltar para a sala de aula, em relação a todo esse período que eles estão ausentes das escolas? Tá. Por incrível que pareça, Daniel, a gente vai falar, tu vai falar assim, não, você está brincando, mas o aluno ele tem vontade de voltar para a escola, tá? Talvez não tanto por estudar, mas tem uma coisa importante que ele quer voltar. Ele quer voltar para ver o amigo, né? Ele quer voltar para as amizades. Tem muita coisa que ele quer voltar. É um aspecto social, afetivo, né? Social, afetivo. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu vou falar para vocês, professores também. Ele sente saudade de vocês, professores. Sente saudade porque a gente vê os comentários no Facebook, a gente vê os comentários no WhatsApp. Então, a gente percebe que a escola faz falta não só do aprendizado, não só da construção do conhecimento, mas a construção do ser social. Então, o aluno, o estudante, Daniel, ele tem que gostar da escola. Ele tem que ter o prazer, ele tem que ter amor à escola.
Porque você cuida daquilo que você gosta. Você cuida daquele que você ama. O pai cuida bem do filho porque ele ama o filho. Né? Até uma coisa, um objeto que você tem, e você cuida bem, um carro que você gosta, você cuida bem, você lava. Então, se o aluno não gostar da escola, ele não vai aprender. Ele vai chegar até a depredar a escola. Faz isso, porque ele não gosta. Como que ele vai tratar bem uma coisa que não gosta, alheia a ele? Então, primeiro de tudo, Professor, o primeiro passo é o isso aluno. tem isso está muito ligado ao papel do professor, né? O professor tem uma Sim, responsabilidade que eu muito acho, grande. eu não sei se todos têm a noção dessa responsabilidade, né? Sim, Porque assim, em casa os pais são chatos, porque os pais cobram, sim, né? Os pais sim. estão lá e muitas vezes o professor é o legal. Então, É, ele é um influenciador desses alunos. sim, Então, é uma responsabilidade muito grande, porque dependendo como é a condução dessa educação, e essa educação no sentido mais amplo, né? Acadêmico, social, né? Formando ele como um cidadão, como essa condução pode ser feita e muitas vezes vão por, né, vieses, não vou dizer errado, mas vieses até ideológicos, porque assim tem que ser mostrado tudo para os alunos, né? E ele que tem que ter o sim. poder da escolha. Então, tem uma influência muito grande aí, uma responsabilidade muito grande. Eu queria só comentar uma outra coisa, que eu vi um dado super bacana, que o uso da TV aberta, né, porque é uma atividade, onde tem uma maior penetração, né, nos lares do que muitas vezes onde tem a banda larga, ou onde tem uma banda larga não tem um telefone ali, um smartphone disponível, tal, está sendo utilizada para atividades educativas. E eu fiquei chocado até de ver aonde que foi a primeira iniciativa disso. Foi no Maranhão. No Maranhão e Pernambuco está seguindo isso. São Paulo está também analisando essa Tá. possibilidade. Então, Não, mas você... e aí fala-se até de uma rede nacional educativa. Então, tudo isso faz o quê? É mostrar esse período de transformação, esse período de mudança constante de infraestrutura, da forma de ensinar, da forma de até até não, principalmente dos professores hoje se unirem para pleitearem junto ao governo, né, novos formatos de ensino, como você estava dizendo antes, o formato antigo era aquele formato que começou na Alemanha no século XVII. Eu até ouvi a palestra do Karnal, vou disponibilizar depois o link aqui, muito bacana, né? Todos devem, além de ser muito agradável ouvir o Karnal, tem um conteúdo super bacana. Começou na Alemanha e era para formar o quê? Operários e soldados, né? Por isso que tinha que ter as cadeiras parafusadas no chão, enfileiradas, porque tudo isso depende do quê? De disciplina. Então, eu acho que é um grande momento da gente estar revendo muitas coisas, dialogando porque a somatória das diferentes ideias é que vão trazer um saldo positivo, um resultado positivo, enriquecedor para poder atender a maioria das pessoas. Professor, Certo. suas considerações finais, o tempo é curto, temos uma infinidade aqui de coisas para falar, mas eu tenho que também dar a palavra aqui para o Fernando, a gente já está um pouco atrasado. Não, Suas considerações finais, e assim, ó, o tá, canal está aberto aqui comigo. Quem quiser, a gente pode marcar outras lives, inclusive, para falar de tá, assuntos mais específicos. tá. Mas isso é só o primeiro passo, né? Um Sim, aperitivo isso. para a gente poder trazer à tona esse assunto que, assim, no meu ponto de vista, é a educação que vai salvar a humanidade. É a Sim, educação certo. que vai transformar o ser humano, que ele Sim, justamente ele está precisando dessa transformação. Nós precisamos de sim, mais humanidade hoje, e essa humanidade só será possível com educação. Educação acadêmica, educação social, educação como para o cidadão, né? Para ele aprender a lidar com todas essas diversidades, aprender, voltar a respeitar,
né? Ser mais tolerante com tudo isso, que é o que a gente fala muito lá no evento, né? Do Dia Municipal da Lembrança, a tolerância. Então, por favor, as suas considerações finais para essa primeira live, que é um pontapé só inicial para esse tema. Tá, Daniel, é verdade. A educação, ela que é a formação e tem a base. Você pode notar que as nações que se desenvolveram, né, tanto socialmente, economicamente, foi investido muito em educação, né? Sim. O que eu quero deixar aqui, né, de novo, né, eu agradeço a todos os professores, aos que mandaram as sugestões, a professora Marcela, lá do Grilo, a Natália, a coordenadora Sônia, que nos ajudou. Então, eu acho que é isso daí que funciona. Como você disse, né, o espírito de equipe e os professores, né, que estão aí, né, de cabelo em pé, né, que com essa novidade, né, da informática, do ensino EAD. Então, eu quero aqui não deixar o consolo, porque vocês sabem, não está sendo fácil para ninguém, não é verdade? Pode ser no comércio, na indústria, onde, né, todo mundo. E isso daí que eu me lembrei agora é muito bom, porque desperta o senso criativo, né? As pessoas têm que se criar, elas têm que se modificar, né? Elas têm que reinventar. Reinventar. E está surgindo muitas oportunidades, né? Você que é do ramo, né? Sabe, as oportunidades estão surgindo. Olha quanta coisa que não se dava valor e hoje é imprescindível, né? Veja, iFood, né? Delivery, Tudo. pessoal mudando, né? Eu trabalho com cosmético, não estou vendendo, agora estou fazendo uma feijoada final de semana. Então, as pessoas estão se reinventando, não é verdade? E a escola, como parte da sociedade, ela tem que ser permanentemente reinventada. Perfeito. Abraço a todos, muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua participação. O tempo é curto, tem uma infinidade de coisas, mas assim, vamos tratar desse assunto, vamos dar continuidade a isso, né? Tá. E agora eu vou chamar, então, o Fernando Godoy. Fica aqui com a gente também. Eu vou tirar o seu vídeo, vou colocar o Fernando, mas você continua aqui e pode se manifestar, fazer perguntas, tudo mais. Tá bom? Tá, muito obrigado, né? Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Opa, falou, Daniel, boa noite, tudo bem? Maravilha. Tudo certo com você? Bem-vindo, desculpa aí o atraso aí. Imagina, estava acompanhando aqui você e o professor Amauri, muito bacana, sempre aprendendo, muito jóia. O professor Amauri é um poço aí de conhecimento, de contatos, principalmente da realidade aí do ensino aqui, principalmente na cidade de Piracicaba. Fernando, vamos lá, você está em São Paulo hoje? Bacana. Estamos em São Paulo, trabalhando quarentena aqui. Acompanhei a sua live aí com o Guga Stocco na segunda-feira, foi muito bacana também. Queria que você rapidamente fizesse uma breve apresentação sua, você que está em São Paulo, mas é conterrâneo, você é piracicabano, né? Jogou Piracicabano, bola com certeza. Aqui, não jogou? Quinzista. Joguei no clube, joguei no 15, com o maior orgulho. Por favor, a palavra é sua. Não, rapidamente, o Daniel falou, sou piracicabano, sou engenheiro e trabalho há 23 anos com tecnologia. Eu comecei trabalhando desde 94, 95 com internet. Final, os últimos 4 anos nos Estados Unidos, e em 2000 eu voltei para o Brasil e desde então eu fundei a Flex Interativa. E o nosso foco hoje é em experiências digitais, usando realidade aumentada, virtual mista. Não só projetos corporativos, mas confesso que o que me move mesmo é realmente tentar revolucionar a educação através da tecnologia. Então, um pouco do que a gente vem fazendo aí. Quais os projetos hoje que você está envolvido, né, que você está participando e que envolve a tecnologia, e quais são essas tecnologias? Vamos lá. A gente tem vários projetos, a gente foca muito em realidade aumentada e realidade virtual. Até voltando um pouco, compartilhando um pouco do que o Amauri falou. A gente tem que separar
até para chegar nos projetos e no porquê, para as pessoas entenderem de como é que se aplica a tecnologia, porque muitas vezes é vendido errado esse conceito, e você tem toda uma discrepância aí, às vezes, entre escola pública e escola particular, separar os dois momentos. Uma, a necessidade de você ter uma sala de aula física, principalmente no que o Amaury comentou, do professor, essa faixa etária que precisa estar lá, às vezes para se alimentar, porque é mais seguro, para estar com os amigos. Então, isso a gente não discute. A importância, obviamente, da escola, na vida de todos nós, e do educador. E outro ponto é como é que a gente utiliza a tecnologia para melhorar esse ensino. Então, a gente começou a pesquisar muita coisa em relação à realidade virtual, que, óbvio, vai ser cada vez mais difundida. Você tem um custo proibitivo hoje, porque não é todo mundo que tem óculos, muito pelo contrário, são pouquíssimas pessoas que têm um óculos em casa, ou para usar no escritório, ou para usar numa sala de aula, somente escolas de ponta, mas é o caminho, e vai ser o caminho também, na minha visão, para a escola pública. Por quê? A gente está falando, o próprio professor Amaury deu um exemplo de, mesmo o governo tendo investido em tecnologias, as pessoas não prestam atenção. Faixa etária, você mesmo comentou da sua filha, você tem que ter um ambiente todo preparado. E a realidade virtual é a única tecnologia que te permite substituir essa presença sem você estar presente. Por quê? Ela é imersiva, ou seja, toda a sua atenção está focada no que está sendo passado, num conteúdo ou apresentado por uma outra pessoa, ou nessas experiências. Com óculos, eu só estou prestando atenção no ambiente que eu estou, que é o ambiente virtual. Eu não tenho WhatsApp, Instagram, qualquer outra coisa, qualquer barulho externo tirando a minha atenção. Então, isso daí é o tipo de projeto que está vindo cada vez com mais força, não só para colocar dentro de um treinamento dentro da empresa, mas principalmente nas escolas, porque o preço desse equipamento está caindo, né? Então, isso que é importante colocar. Óbvio que você vai precisar de investimento, tanto para a escola, principalmente para a escola pública, investimento de infraestrutura, de tecnologia e principalmente capacitação dos professores. Porque essa geração que vocês estão comentando, elas já estão aprendendo de uma outra forma. E a gente ainda está com aquela mentalidade do século passado, não só no trabalho e também na escola. Desde a questão do horário, a questão da fileira, da carteira, isso daí, desculpa, já foi. Então o modelo está errado, o método está errado, precisa ser introduzido um novo método para isso daí. E a tecnologia está aí para ser um grande facilitador. Mas não adianta simplesmente colocar todas as escolas, a gente faz, o governo vai lá, investe, iniciativa privada, tá? E solta um monte de equipamento na mão, tablet e tal, mas o método está errado de ensino. Entendeu? Esse é o ponto. Porque você tem que reformular isso daí. Essas novas gerações estão acostumadas a muita gamificação, e a gente não vê isso daí em escola pública. Privada, obviamente, agora com acesso a mais informação, estão convertendo isso. Os modelos escolares, se Harvard é questionado, você imagina, né, infelizmente, uma escola pública. Então, o professor é um verdadeiro herói, ele faz o que pode, né, do limão uma limonada. Mas ele também precisa ser capacitado, porque essa geração, e a nossa também, essa nova geração é muito mais fácil de aprender, que já nasceram de uma certa forma digital, né? A nossa, que tem que se adaptar e entender que tipo de conteúdo e como é que eu continuo aprendendo daqui para frente. Como você viu lá na live com o Guga, é long life learning, ou seja, a gente tem que aprender todo santo dia. E não é só ser bom em matemática, você tem que ser bom em matemática, você tem que ser bom em humanas, você tem que saber se relacionar com as pessoas. Então esse é o grande desafio. A tecnologia, por si só, não vai fazer nada, né? Se não tiver esses educadores, não tiver uma produção de conteúdo e de uma forma que eu prenda a atenção desses alunos, vai ficar difícil, né? Então, é muito mais um modelo de mudar a concepção. E você mencionou, até complementando, que eu sei que nosso tempo é curto, eu estou querendo fazer um apanhado geral de para onde que eu acho que tem que ir, não só colocar tecnologia. Quando eu falo que o modelo nosso está errado de educação, onde a gente foi ensinado, a nossa geração, a decorar, né? Se eu decorar bastante, eu vou bem na prova, eu passo. Então, quando a gente se forma, o Daniel se formou com 10, tirando 10 em tudo, eu formei tirando 5 ou 6, já tem um erro no modelo de ensino. Por mais que você fale, o Fernando se dedicou, não, mas não é possível que a gente se forme duas pessoas com notas distintas e com conhecimentos distintos. Então, a gente já tem um problema aí. E como é que a gente resolve isso daí? O modelo da University 42, que tem aqui em São Paulo uma franquia, o que o francês pensou? Que é uma escola de programação, mas eu posso entrar sem saber nada de programação. Mas olha como o método dele é bacana e é diferente, e disso daí, dessas lições de métodos de sucesso que a gente tem que aprender e trazer para o universo educacional. Mas como é que funciona? Você tem um processo seletivo e você tem 42 fases para você se formar. Primeiro ponto diferente, eu posso me formar em 3 anos ou em 5 anos.
O tempo é meu, que vai em função da minha capacidade e velocidade de aprendizado, da minha disponibilidade. De repente eu posso estar trabalhando, eu estou fazendo outro curso. Não é esse negócio quadrado, regrado, eu tenho que fazer isso daqui em tanto tempo. Então já começou a inovação aí. O tempo é seu. O campus fica aberto 24 horas. Eu posso ir lá. O Daniel pode aprender melhor de manhã, eu posso aprender melhor à tarde ou à noite. Então você vê que com poucas mudanças já começa a ter um formato inovador. Sobre o prazo que você leva para formar, que horas que você vai para a escola e quanto tempo você fica na escola. Mas o que é mais interessante, eu começo a aprender, tem um desafio, estou aprendendo a programação sem saber nada de programação, isso aqui é legal, você começa a aprender lógica, tudo. Mas não é só o cara que é bom em ciências ou em matemática. A partir do momento que eu passo da primeira fase, da fase 1, legal. Vamos supor que eu cheguei na fase 2, como se fosse um game, né? Um videogame. Para quem joga videogame sabe, eu passei da fase 1, vou para a fase 2, a hora que eu morro eu volto, aquela história toda. Mas imagina que eu cheguei na fase 2 e eu estou com dúvida, eu não consigo desenvolver esse desafio, esse projeto. E o Daniel está lá no ambiente, o Daniel já está na fase 5, 6. O Daniel, para ele se formar, não adianta ele passar em todas as 42 fases, por mais inteligente que ele seja, dedicado, foi lá. Ele tem que ensinar o outro. E eu, Fernando, vou dar nota para o Daniel. Então, o Daniel só se forma só tem duas maneiras. Você tem que concluir os 42 desafios, você tem que ter ensinado bem. Ou seja, o Daniel, ele é aluno, ele é professor ao mesmo tempo. E olha que modelo interessante isso daí, né? Onde você vai aprendendo no seu tempo, no horário que você quer, e você precisa de ajuda, e você recebe nota por isso. Então, é um modelo totalmente disruptivo, e que tem feito um sucesso tremendo para isso daí. Então, isso é o que é o bacana. Agora, mas aqui não funciona numa escola pública com crianças de 7 anos. Óbvio que não. A gente, como comentou, você precisa dar todas as condições, ter espaço físico, contato com os amigos, com o educador. Não estou dizendo isso. Mas que tal você ter um projeto paralelo, complementar, que eu acho que, na minha opinião, é a grande saída para a educação no Brasil. Você começa a fazer uma transição, tem coisas que não vão mudar nunca, não tenho dúvida que a sala de aula e a presença do professor é fundamental, principalmente numa determinada faixa etária, mas você já começa a preparar esse pessoal não só para o mercado de trabalho, não só para formar trabalhadores, tem que formar cidadãos. E como é que você se forma isso daí? A hora que eles entendem que tem que ser colaborativo. Eu aprendo, mas eu ensino. Essa é a melhor forma de você aprender. Você só aprendeu de verdade quando você conseguiu capacitar alguém. Então, de uma forma bem resumida, falando um pouco de tecnologia dos problemas, essa é a forma que eu vejo o caminho da educação. Não, perfeito. Aliás, assim, é uma das questões da metodologia. Sempre é dito que a gente aprende mais quando a gente ensina, né? Então, logicamente, ter essas referências que são as top, né, vamos dizer assim, hoje, disruptivas de metodologia, com formatos totalmente inovadores, bem flexíveis, até quase que personalizados, porque você personaliza, né, o seu tempo, a sua velocidade, né, e não é simplesmente feito um modelo padrão, que o modelo padrão, às vezes, vai atender uma maioria, uma minoria, mas não vai atender a todos. Porque cada um é cada um e tem o seu tempo, né? E tem também a questão da afinidade com o conteúdo. Então, de uma forma geral, pegar o que está sendo, né, o que está acontecendo ali e testado e funcionando com bastante eficiência e traçando um modelo, um formato paralelo, mas com essas novas referências, né? Eu acho fantástico. O que mais que você está fazendo hoje na área de educação envolvendo tecnologia, Fernando? Por exemplo, a questão hoje é fantástico e é primordial a questão dos dados, né? Com a inteligência artificial, muitos dados. E aí, o que se faz com esses dados? Tem alguma coisa ligada a isso na área educacional que você está desenvolvendo? Não, dado hoje, a coleta de dados é o novo ouro, né? Dado vale ouro. Agora, não adianta só coletar dado e não fazer nada com ele. O que eu faço com esse monte de informações? Então, quando você fala de usar tecnologias disruptivas como realidade aumentada, realidade virtual, atrelado com inteligência artificial, olha só, você consegue ter um produto totalmente inovador para dar suporte, para dar apoio à área educacional. Imagina que eu vou tirar dúvida. Vamos escolher uma matéria aqui, química, por exemplo, ou história, né? Vamos falar sobre história.
E, óbvio, uma coisa é o professor estar contando a história, os detalhes, os acontecimentos, tirando dúvidas. Mas você concorda que vai ter um monte de dúvidas repetitivas, e às vezes o professor, depois da aula, ele não está disponível para 10, 20, 30, 50 alunos, 100 ao mesmo tempo, né? Ele é único. Mas imagina se eu pegar o conhecimento do professor e for lá, através da inteligência artificial, num painel, e você cadastrar perguntas e respostas. Sabe aquela questão do FAQ, perguntas frequentes? Que é uma coisa que acontece daí. Se você ligar qualquer empresa, fizer uma pesquisa de call center, as pessoas ligam aí perguntando sobre o quê. Isso acontece nas empresas, nas dúvidas, e na escola também. Você perguntar para o professor Amaury, falar: Amaury, você é professor de história, sobre um determinado tema história do Brasil, quais são as perguntas mais frequentes que os alunos te fazem? Ele fala: essas 10 aqui. Imagina pegar essas 10 perguntas, que você tem variações, né? Você tem variações de formas de perguntar, quem descobriu o Brasil, por que descobriu o Brasil, de que forma o Brasil foi descoberto, mas a resposta você concorda que é única. E aí o professor vai lá e cadastra essa resposta. E você tem, através da realidade aumentada, a gente pode fazer em 3D o professor, com a voz dele, a gente já está nesse nível, e você pega esse conhecimento que ele tem, que ele aprendeu, e ele disponibiliza para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, você imagina pegar isso daí, o melhor professor, o melhor especialista de qualquer disciplina, de qualquer área, e você pegar esse conhecimento dele, colocar através da inteligência artificial, cria um avatar dele, e as pessoas vão perguntando, mas de forma assim, e ela vai aprendendo com isso daí. Porque você pega o seu conhecimento e vai populando sobre qualquer assunto. E complementando isso daí, você consegue também exibir, vamos supor, eu fiz uma pergunta sobre biologia, por que não vir em realidade aumentada como é que funciona uma célula, né? Então, eu te dei uma resposta via comando de voz, né? Quase que substituindo uma necessidade de eu ter que correr lá no Google, porque quem colocou essa informação é fidedigna, não é uma fake news, que é um outro problema, que a gente fala, não tenho dúvida, tem milhares de conteúdos na internet, muita coisa de qualidade, mas tem muita coisa também que não é verdadeira, você fica em dúvida, né? Ainda mais a gente for tratar de educação. Hoje também, né? Então, você tem a chancela. Fake news, é filtrar a informação. Então, quando você tem a chancela de uma instituição de ensino, ou mesmo de um professor, e que você está conversando virtualmente com ele, acho isso é sensacional, porque imagina se ele conseguir responder sobre tudo, sobre educação financeira, sobre química, matemática, física, português, história. Eu acho que a gente consegue mudar totalmente a forma, não só de aprender, mas principalmente de preservar e aumentando o conhecimento que esses especialistas têm e disponibilizar para todo mundo. Porque se eu tenho um professor especialista em Piracicaba, ele atende a sala de aula dele ou a escola dele. Imagina esse cara poder atender um Brasil inteiro, né, com o conhecimento dele populando através da inteligência artificial. Porque isso daí você vai atender pessoas simultaneamente. Então, esse é só um exemplo. Quando você vai para experiências imersivas, mesma coisa. Eu coloquei um óculos lá, vou te colocar o Daniel no fundo do mar, por exemplo. A gente pode padronizar conteúdo sobre qualquer coisa, sobre biologia. Isso daí ser replicado em tudo quanto que é escola, certo? Então, isso é um ponto. Mas imagina lá, o Daniel está no fundo do mar, pesquisando, tirando dúvida, lá sobre crustáceos, o que foi peixe, alguma formação tal. E eu tenho dúvida. Eu faço a pergunta, essa pergunta fica registrada na inteligência artificial, e se a resposta já estivesse pronta, já vinha para mim. Mas o que é legal? A inteligência artificial vai registrando uma série de dúvidas que todo mundo tem em comum. O que isso quer dizer? Pô, eu não dei uma aula, talvez, corretamente, ou eu preciso reforçar no determinado assunto. Porque ninguém está no mesmo nível de conhecimento, nem na mesma sala de aula. O seu nível de inglês é diferente do meu, de português, e assim vai. Só que a gente ensina, a gente trata todo mundo como igual. E aí espera chegar a bendita prova para ver quem sabe mais ou sabe menos. Mas muita matéria, infelizmente, se decorou para passar, né? Então, acho que tem que mudar totalmente a forma, voltando um pouco do primeiro tópico, e o que tem de tecnologia a favor. Então, a tecnologia está aí para auxiliar, nunca vai estar aí para substituir, de forma alguma, porque sempre vai depender do conteúdo. Se eu cadastrar perguntas e respostas ruins, não vai funcionar. Se a qualidade via realidade aumentada ou virtual for ruim, não vai adiantar também. Mas usa a tecnologia de verdade como uma ferramenta para você elevar a qualidade, padronizar e principalmente distribuir isso daí de uma forma exponencial. E esse conhecimento, esse conteúdo hoje, né, Fernando, ele pode ser e deve ser participativo. Inclusive, não só para as questões de conteúdo que está na programação acadêmica, mas questões relacionadas à cidadania, né? Ele como cidadão, questões sociais, até pensando aí, indo lá, por exemplo, nas periferias aqui das grandes cidades, ou nos estados mais distantes, onde a gente tem um problema com a qualidade e acesso à educação, também
questões sociais do dia a dia dele, como lidar com certas situações, porque isso você acaba formando como se fosse um Wikipédia, né? Você vai abastecendo. Então, assim, por que não? Por exemplo, como eu devo lidar com uma situação de assédio moral, com uma situação de violência, né, doméstica, por exemplo, né? Porque muitas vezes eles não querem expor isso, mas se ele tem ali, por exemplo, uma base, né, que ele possa acessar, né? Às vezes ele não quer ir lá expor isso para o professor, mas ele possa acessar, também pode ser, acho que bem interessante, não é? Imagina qualquer situação social, você se colocando com óculos de realidade virtual, você passando por essa experiência, assim, é usado muito fortemente para tratamento de fobias, desde medo de altura, traumas, uma série de coisas. Então, assim, o legal da tecnologia, você consegue criar esse storytelling dentro do ambiente virtual e medir as reações das pessoas, que decisões que ela tomou. Então, serve para tudo, mesmo com problemas sociais. A gente tem que voltar de novo naquele ponto inicial, né? Criar infraestrutura para isso daí, capacitar o educador, porque o educador, como eu falei, ele é insubstituível, né? Ele que é o grande gerador de conteúdo. O que a gente está falando do professor é de dar novas ferramentas para ele, inclusive, tratar esses problemas junto, né? Começa a expandir a área de atuação. Porque, como você disse, numa escola pública, às vezes, ou a professora, o professor passam a ser uma grande referência, né? Então, às vezes, muito mais forte que os próprios pais dentro de casa, dependendo da situação. Então, se você dá meios para esse professor, ferramentas de ter conteúdo que ele consegue ir além do que é a obrigação dele, digamos assim, e criar novas experiências de aprendizado, você extrapola as disciplinas básicas, química, física, matemática, o que for. Você entra nesse lado social e consegue explorar, ver as reações das pessoas e assim ir discutir de uma forma colaborativa como se posicionar, como tratar isso daí. Então, o bacana da tecnologia é isso. E ela é uma coisa que tende a cair cada vez mais o preço, entendeu? De estar disponibilizado. Eu gosto muito do que vem do Peter Diamandis, lá do Singularity University, que ele fala que a tecnologia, através dela, você consegue desmaterializar, ou seja, não exige a presença física a todo momento. Com isso daí, você realmente democratiza, que os preços caem. Então, eu consigo oferecer serviços complementares, quer seja na educação, quer seja no trabalho, em qualquer área, né, através dela, mas desde que seja de uma forma muito bem utilizada. Essa é a grande preocupação. E o conteúdo sempre é o principal, ele vai ser sempre primordial. A tecnologia é um meio secundário, ela é só uma forma de entregar, né? Nunca ela pode ser mais importante do que o conteúdo, do que o conhecimento. Fernando, tem alguns temas aqui que a educação, de uma forma geral, vão incorporar, né? Então, eu anotei alguns aqui que eu andei pesquisando. Então, por exemplo, a questão da inteligência artificial, debates sobre a desigualdade, diversidade, terrorismo, cada vez, né? Isso está ampliando e chegando mais próximo aqui da gente, daqui do Brasil, principalmente. Mas questões de empreendedorismo também, questões também relacionadas à uberização dos empregos, né? Cada vez menos os empregos permanentes e cada vez mais oportunidades a curto prazo, como os freelancers. E tudo isso, utilizando a tecnologia, dá um dinamismo muito grande para o entendimento, para a compreensão e interpretação desses conteúdos, né? Não tenho dúvida. Você pegar um ponto e todo mundo fala em digitalização, digitalização não só das empresas, dos processos, mas das pessoas também entenderem de como que eu pego um modelo que às vezes está acontecendo numa empresa e crio um novo modelo de negócios. É saber aplicar corretamente. O problema é que as pessoas têm medo, às vezes a tecnologia é vendida errado. Se eu falasse aqui, para quem está escutando, pessoas podem falar assim, não, falaram que a inteligência artificial vai roubar meu emprego. Isso não é verdade. Vai tirar emprego de quem faz funções repetitivas. Sim. Essa é a verdade. Entendeu? Se eu deixo lá, o Google falou, deixa o manualzinho, sair de férias, deixa o manual, ferrou, não preciso nem voltar. Quer dizer que alguém pode executar isso daí. Então as pessoas têm que entender de uma outra forma, como é que eu trago isso ao meu favor. Tanto para ajudar o meu emprego, para tomar decisões, porque o que a gente precisa agora são de pessoas que saibam tomar decisão, que sejam criativos, que consigam juntar essa série de tecnologias para ajudar o seu dia a dia, seja dentro de casa, seja no trabalho e principalmente no ensino. Então, isso que está faltando, as pessoas
se arriscarem um pouco mais, né? Que as pessoas têm medo, tudo que é novo elas têm medo. E a gente está falando que a gente não consegue mudar um paradigma de uma escola que está do mesmo jeitão lá, com cadeira enfileirada, tal, e você vê poucas escolas privadas mais tecnológicas, com tablet e tal, mas assim, às vezes você melhorou um pouco a interação, mas o método está errado, está antigo ainda, entendeu? Está na base da decoreba, se não estudar, não passar na prova tal, para com isso, vai para o desafio. Esse modelo da Escola 42, educadores, alunos querendo ou não, é um modelo que vem, porque é isso daí que o mercado do trabalho tá buscando, pessoas que tenham capacidade de raciocinar e resolverem problemas, não pessoas que saibam decorar e tirem nota boa. Então tem que usar a tecnologia para isso, para você ter uma experiência melhor de aprendizado. Como eu te falei, você ser transportado para um ambiente, você falou sobre treinamento, uma série de coisas, entender o que é terrorismo, né? Como é que você vai explicar só com palavras isso daí? Ah, vai mostrar um vídeo para a pessoa ver, isso é terrorismo? Não, cara, vai chegar uma hora que você vai colocar um óculos, ela vai sentir o que é isso daí. Então, essa experiência vai impactar diretamente essa forma de aprendizado do que simplesmente eu ficar sentado escutando e fingindo que estou prestando atenção. Mas é óbvio, cada um aprende de um jeito melhor. Uns gostam de ler, eu adoro ler, entendeu? Não vou, para mim, livro é algo eterno, adoro ler. Mas você tem que ver que tem pessoas que gostam mais de assistir um vídeo, tem pessoas que vão aprender jogando. Você tem uma série de formas de aprender. E só aproveitando o comentário que o Pedro Caldari colocou aí, tecnologia 5G era para chegar esse ano, depois da pandemia aí, deve ir para o ano que vem. Mas quando vier, vai mudar totalmente tudo, né? Tudo que a gente não consegue nem prever que tipo de imersão que a gente vai ter, que tipo de profissões que vão surgir. Só que o grande ponto, Daniel, é as pessoas estarem antenadas e utilizar isso no seu dia a dia, porque é inevitável. É mais ou menos assim, quem utiliza e quem não utiliza, quem existe e quem não existe. Simples assim. Senão a defasagem vai ficar muito grande. E a gente tem essa preocupação da educação de escola privada, a gente acha que a tecnologia vem para diminuir esse gap, mas o que eu vejo, se medidas não forem tomadas, esse gap só vai aumentar. Você vai ter alunos em escolas privadas acessando do bom e do melhor, com tecnologia, com experiências imersivas, ou seja, aprendendo mais através da imersão, e escola pública cada vez mais defasada, porque as pessoas continuam indo naquele modelo. Então, assim, é um problema muito sério e que tem que ser tomado medida assim para ontem, entendeu? De começar a fazer essa transformação também. São duas coisas que caminham de uma forma paralela, né? Uma é a mudança do formato e outra é a possibilidade de ter um mínimo de infraestrutura, porque esse mínimo de infraestrutura já dá acesso, né, a um universo aí infinito de informações, de programas, enfim, de conteúdo. E tudo isso, né, Fernando, essa mudança, ela é permanente. O que eu costumo dizer em alguns treinamentos que eu faço no meu ambiente, que é o ambiente imobiliário, eu digo o seguinte: essas mudanças, essa transformação, ela é irreversível. Então, assim, aceita que dói menos, né? No sentido de, assim, tem que fazer parte da nossa vida hoje, do nosso dia a dia. Permanentemente a gente está se reinventando, a gente está se permitindo, a gente está se adaptando, aceitando o novo, né? E, logicamente, vendo que de tudo que existe, a gente não precisa ter acesso a tudo e dominar tudo, mas de tudo que existe, a gente tem um mínimo de conhecimento para ver o que vai melhor nos beneficiar o nosso ambiente de trabalho, o nosso negócio. Então, é irreversível, não tem como, e a gente tem que isso a gente tem que fazer parte da nossa cultura hoje, né? Da nossa rotina, né? Porque não tem como, como antigamente eu ouvia dizer, tinha um tio meu que ele falava, quando eu falava que precisava aprender inglês, eu tinha que aprender inglês, ele falava assim, ó, Daniel, no mundo há dois tipos de pessoas, os que falam inglês e os que não falam inglês. E hoje, além de, assim, também, uma coisa que foi falada na live com o Guga, tem muito conteúdo super qualificado, mas que está em inglês. Mas eu passo atrás. Hoje quem tem acesso à tecnologia, né, quem utiliza dessa tecnologia e quem não utiliza dessa tecnologia disponível, logicamente, cada um, né, com a sua possibilidade, mas dentro dessa possibilidade, a gente ter esse acesso, né, para poder desfrutar de tudo isso que está acontecendo, senão a gente vai ficar cada vez mais para trás, como é o exemplo, a analogia que você fez com a iniciativa
a escola pública, né? Cada vez vai ficar mais para trás. Agora, como transformar, como mudar isso, né? Então, isso começa a partir de agora, no mês de outubro, né? A gente podendo escolher pessoas que estejam mais comprometidas, envolvidas, pensando dessa forma em mudar esse ambiente, principalmente da educação, que para mim é a educação que vai resolver a maior parte dos problemas do mundo. Não, é perfeito, Daniel, você tocou no ponto aí, porque não adianta assim, eu não me preocupo com a tecnologia, ela está aí, ela vai cada vez mais deslanchar e vai ajudar quem está com a mente aberta e querer aplicar isso daí. O que me preocupa é a falta de investimento e de preparação para quem realmente precisa, que é a grande maioria. Uma coisa a gente fala de escola privada, que tem acesso a toda a tecnologia, bons professores, que é a história toda. Mas na escola pública também, a gente tem bons professores, mas falta ferramenta para isso daí. Então, como você falou, em outubro vai ter eleição. Assim, isso só vai mudar a partir do momento que o governo assumir, ou os dirigentes locais começarem a olhar para a educação, né? E dar prioridade total. Essa é a prioridade, né? Se não olhar isso daí, não vai dar certo. Por quê? Você tem que investir em infraestrutura. Eu vi o professor Amaury falando, escola de aula, sala de aula chove, encharca. Sabe? Não dá. Até quando a gente vai ficar com isso daí? Até quando? E uma coisa eu entendo, assim, a gente fala, bom, eu tenho que investir em infraestrutura, eu tenho que investir em educação, de dar capacitação dos professores, trazer tecnologia, para começar a mudar, introduzir essa tecnologia, que é um projeto paralelo, né? Você vai para a escola de aula tradicional e vai continuar ainda nessa faixa etária, aquilo que a gente já discutiu, porque precisa disso, precisa estar nesse ambiente, com os amigos, presença do educador, se alimentar, se sentir seguro, atividade esportiva, isso daí está lá. Mas, em paralelo, tem que ser introduzido isso daí para ter essa mudança, para esses alunos aprenderem isso daí, porque senão eles vão se formar e vão ficar cada vez mais defasados no mercado de trabalho, porque já não recebeu uma educação adequada. Ele vai ter um concorrente de um cara que teve do bom e do melhor numa escola privada, onde tecnologia, ele vai estar melhor preparado para tudo. E não falo só para uma entrevista. Ele vai estar preparado para montar o seu próprio negócio, a sua startup, porque ele já foi educado nisso daí. Ele já teve acesso às tecnologias e ele fala, bom, se eu aprendi dessa forma, eu vou poder utilizar isso daqui também no meu negócio, né? Porque essa tecnologia não é só para educação, é para uma série de coisas. Então, o grande ponto é isso daí. Ou o governo começa a olhar fortemente na educação e não é só dando acesso à ferramenta, né? Isso daí, por mais que esteja investindo em TINSS, isso aí para mim é pífio, desculpa falar, mas daqui não é nada, né? Ferramenta, tem um monte de ferramenta de graça online. Tem que investir realmente em infraestrutura, em tecnologia, em capacitação, em sala de aula adequada e o máximo de ferramentas e produzir conteúdo de qualidade em conjunto com os educadores. Como é que eu dou ferramenta? Porque uma coisa eu falo, putz, seria lindo eu fazer uma aula sobre a floresta amazônica em 3D imerso. Tá? Quem que vai desenvolver esse conteúdo? Cadê a verba de investimento para isso daí? Então, esse é o grande ponto. Passa realmente por um processo aí político para investir em educação. Também tem os professores aí sendo capacitados, orientados, treinados, também pelo seguinte: hoje, o pouco que existe de acesso, principalmente por smartphones dos jovens, seja num smartphone que ele ali, que seja dele, ou seja do pai, da própria família, o conteúdo que está sendo acessado é um conteúdo de baixa qualidade, né? Que acaba indo para o entretenimento só. Sim. Então, essa mudança, essa orientação também faz parte, o entretenimento faz parte, só que também tem que ser conscientizado esses jovens, esses estudantes, para que o acesso também seja no sentido de ter um acesso a um conteúdo de qualidade, né? Educá-lo para acessar coisas que vão gerar valor para ele, vão agregar valor para eles, vão trazer transformações para a vida dele e da própria família deles, na onde eles vivem. Porque a gente tem casos aqui, por exemplo, em Piracicaba, em bairros aí, que tem complicadores elementares que estão alguns níveis distante de tudo isso que a gente está falando, né? Porque tem uma questão lá, por exemplo, que começa com a segurança dos próprios professores, né? São desafios assim enormes. Eu acho que tem até alguns professores fizeram alguns comentários, eu não consigo acompanhar todos, mas tem desafios enormes. E isso que a gente fala muitas vezes dessa tecnologia toda
de ponta, né, é uma realidade totalmente distante para essas pessoas. Eles têm lá outros desafios que estão lá na base da pirâmide, né, e que envolve a questão de segurança, alimentação, afetividade, né, e várias outras questões elementares, essenciais. Então, mas eu acho que assim, começa isso hoje. Eu quis provocar esse debate mostrando bastante da realidade da iniciativa pública e privada, das duas, pontos de vistas aí diferentes e o que temos de oportunidades para que realmente a gente consiga começar a gerar esses debates, começar a fazer essas provocações, né? E aí, quais as atitudes que nós podemos ter? Porque só debater também não vai levar a nada, vai ficar uma coisa no ar e ela vai se dispersar. Mas, Sim, um monte de exatamente. E ideia aí, e nada de quais ação. as ações? Então, esse é eu gostaria de começar com esse pontapé, esse movimento de discussão, né, de debate, mas, posteriormente, qual será o projeto? Quais as atitudes que essa união de diversas pessoas envolvidas na área de educação podem ter para que a gente realmente faça alguma mudança, né? A gente possa contribuir com essas pessoas, porque isso é como se fosse uma grande onda, uma egrégora, né? Muitas pessoas pensando na mesma forma, no mesmo sentido, aquilo acaba acontecendo. Senão, se cada um vai só olhar para o seu umbigo, como faz parte da cultura brasileira, infelizmente, cada um vai para um lado e as ações não são coordenadas, nada acontece e a gente cada vez vai ficando mais para trás, mais defasado e com uma grande social, como foi dito aqui, né, que ocorre na área da educação. Então, Fernando, queria te agradecer bastante pela sua contribuição. Esse vídeo vai ficar aqui, eu vou disponibilizar aqui no meu Face para as pessoas. Queria que você fizesse as suas considerações finais aí para a gente encerrar, que ó, o papo vai longe, estamos aqui a 1h20 e tem muito mais para a gente falar também, por favor. Não, legal, Daniel. Obrigado aí pela oportunidade, por participar. É super importante. Acho que educação é o tema, como você falou, é fundamental, né? A gente tem que educar para depois empreender. Para mim são as duas, né? A dobradinha, né? Que vai salvar esse país. Mas tudo começa pela educação. E só reforçando, a tecnologia por si só não vai resolver a vida de ninguém, muito menos a educação. Né? Se a gente, principalmente aqui no Brasil, acho que o desafio nosso, como cidadão, a gente poder realmente, como é que eu trago melhor essa qualidade, entendeu, para o dia a dia das pessoas, mas o grande ponto é o seguinte, a gente tem que dar 20 passos para trás se tratando de Brasil, para tratar todos esses problemas iniciais para receber essa tecnologia, né? Porque se o professor não tiver segurança, a sala de aula não tiver qualidade mínima, mas a gente, ao mesmo tempo, não pode usar isso daí como desculpa eterna. Isso daí. Esse é o ponto. Ah, tudo é difícil, difícil. Cara, reclamação, problema sempre vai ter. Então, como é que a gente consegue fazer diferente? A gente tem que mudar o método. Como é que eu começo a despertar um interesse maior dos alunos para, entendeu? Não só para usar tecnologia, mas de um conteúdo diferenciado, tudo. Então, isso vai partir do professor. Por isso que é a base, né? O professor, eu falo, ele é um herói, não tenho dúvida, ele tem que fazer os poucos recursos que tem na mão, incentivar, deixar as pessoas motivadas e fazer com que elas aprendam. E um monte de coisa, ele recebe um monte de responsabilidades, ele vira pai e mãe ao mesmo tempo ali dentro. Mas tem que surgir um movimento para ele literalmente falar assim, bom, vou introduzindo a tecnologia para tornar mais atraente, porque eu acho que as pessoas os meus alunos vão aprender melhor, vão sair daí melhor, com melhor nível, com mais conhecimento, né? E não nesse modelo tradicional. Então, ao mesmo tempo, isso é uma crítica, mas você tem uma grande oportunidade aí de mudar a partir da tecnologia, mas assim, do empenho dos professores para realmente querer propor um modelo diferente, não esse modelo, às vezes, de decoreba, sala de aula, que foi imposto lá 100 anos Fernando, atrás. até para concluir isso, uma dos materiais que eu estava pesquisando aqui, dados, fala justamente isso, que tem escolas públicas, principalmente, que não têm essa infraestrutura e alguns professores têm resultados fantásticos, assim, espetaculares, enquanto que algumas outras escolas que têm uma estrutura, né, e equipamentos e tecnologia disponível não conseguem, né, bons resultados. Então, assim, o professor realmente é uma chave, assim, é um protagonista
fundamental em todo esse processo, né, de transformação. Sempre foi, mas agora ele também tem que se ajustar para poder contribuir de uma melhor forma e os alunos poderem ter mais atratividade, né, voltar a participar mais, terem esse acesso. Fernando, super obrigado e até a próxima. Em breve aí a gente vai fazer alguma outra ação, ter uma outra iniciativa, e aí eu conto aí com a sua colaboração. Não, conte comigo. Obrigado aí, pessoal, que nos assistiu. Obrigado, Daniel, pelo convite aí. Sucesso para todo mundo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.